curiosidade é tirar. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, isso só acontece com o verbo visar? Aí eu vou responder a essa pergunta fazendo uma outra pergunta. A língua portuguesa tem cerca de 100.000 verbos. Vocês acham que apenas o visar faz isso? Não, existem outros. E como nós vamos saber quais são os outros verbos que fazem isso? Lendo, pesquisando. Aí vocês vão dizer, você não pode fazer uma listinha para a gente? Não, não posso. Regência a gente só aprende lendo, pesquisando, anotando, cada um anota a sua. Se eu fizer uma listinha aqui para vocês, vocês vão guardar essa listinha na gaveta e nunca vão se interessar por ela. Agora, se vocês fazem a listinha de vocês, vocês terão muito carinho por ela. Então, cada um vai fazer a sua. Um outro verbo, só para que vocês percebam que isto existe, o verbo precisar. Vamos fazer um exemplo com precisar. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de você. Vamos colocar um verbo depois? Eu preciso sair, eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso estudar, eu preciso estudar, eu preciso estudar. Repararam que eu tirei a preposição? Mas eu poderia colocar, eu preciso de sair, eu preciso de trabalhar, eu preciso de estudar. Aí alguns vão dizer, Aguinaldo, eu ouvia isso e achava que era errado. Não, o verbo precisar não pede o de. Eu preciso de dinheiro, então eu preciso de estudar. Ou então sem preposição, eu preciso estudar, certo? E existem outros, e outros, e outros, e outros. Agora, nós vamos pesquisar. Nos exercícios que eu coloquei à disposição de vocês, há lá alguns verbos que fazem isso. E aí vocês vão perceber quando estiverem fazendo o exercício. Vamos lá. Outras regências para nós. Outros exercícios. Eu vou colocar aqui algumas frases para vocês dizerem se elas estão certas ou erradas. Vamos lá. O que as mulheres... Eu vou escrever um pouquinho menor para caber tudo numa linha. O que as mulheres mais gostam nos homens? Aí está. O que as mulheres mais gostam nos homens? E aí? Tem gente pensando na resposta. Não é para pensar na resposta, é para dizer se a frase está certa ou errada. A resposta a gente sabe. O que as mulheres mais gostam nos homens é o caráter, a hombridade, a educação, a carteira. Vamos lá. O que as mulheres mais gostam nos homens? Faltou um ponto de interrogação. Isso está certo ou isso está errado? Enquanto vocês pensam, mais uma. O censo quer saber de quantas estradas o Brasil precisa. Aí está. O censo quer saber de quantas estradas o Brasil precisa. Isso está certo ou isso está errado? Enquanto vocês pensam, mais uma. Qual filme vocês assistiram ontem no Festival de Sucessos? Aí está. Esta frase está certa ou errada? Enquanto vocês pensam, mais uma. Ela é a mulher que eu gosto. Pronto, essas quatro. As quatro estão certas, as quatro estão erradas, uma está certa, outra está errada, etc, etc, etc. E aí? Vamos lá. Antes de respondermos se as frases estão certas ou erradas, um novo conceito para vocês. Vocês já ouviram falar em pronomes relativos? Já. Já ouviram falar em pronomes interrogativos? Também já. Lá na sexta série.
Os pronomes relativos e os pronomes interrogativos, eles são os mesmos. Quais são eles? São as palavras que, qual, quem, quanto, onde e cujo. Estes são os pronomes relativos ou interrogativos. Agora, quando eles são relativos, quando eles são interrogativos? Alguns dirão, se estiverem numa pergunta são interrogativos, se não estiverem numa pergunta são relativos. Não é isso não. Lá na sexta série a gente até ouviu isso do professor, mas hoje a gente precisa de outros conceitos. A diferença está na referência, no referencial do pronome. Todo pronome sempre se refere a um nome, por isso ele é pronome. Vejam aqui, vamos começar aqui de baixo para cima. Ela e a mulher que eu gosto. Esse que se refere a qual palavra da frase? Mulher. Aí está. Qual filme vocês assistiram ontem? O qual se refere a filme. O censo quer saber de quantas estradas o Brasil precisa. Esse quantas se refere a estradas. O que as mulheres mais gostam nos homens? Não há referente para este que. Não há referente na frase, nem antes nem depois. É assim que a gente caracteriza o pronome relativo ou o pronome interrogativo. O relativo sempre se refere a um termo da oração anterior. O interrogativo, ou ele se refere a um termo da oração posterior, ou ele não tem referência. Então, anotem aí no caderno de vocês. Todo pronome relativo sempre se refere a um nome da oração anterior. Anotem isso. Todo pronome relativo sempre se refere ao nome da oração anterior. Todo pronome relativo sempre se refere ao nome da oração anterior. Então, olhando aqui, o único que tem uma referência anterior é esse aqui, esse que. Então, esse que é relativo e os outros todos são interrogativos. Aí vocês vão dizer todos? Todos. Esse que não tem referência dentro da frase. Ele é interrogativo. Esse quantas tem referência posterior. Ele é interrogativo. Esse qual tem referência posterior. Ele é interrogativo. Aí vocês vão dizer, mas Aguinaldo, a segunda frase não é interrogativa. É sim. Em língua portuguesa, nós temos a interrogativa direta, que é aquela que termina por ponto de interrogação. E nós temos a interrogativa indireta, que é aquela que termina em ponto final, mas pressupõe uma resposta. Se eu digo, o censo quer saber de quantas estradas o Brasil precisa, indiretamente eu estou perguntando, de quantas estradas o Brasil precisa? Então é uma interrogativa indireta. E essas que terminam em ponto de interrogação, é o que chamamos de interrogativa direta. Tá certo? Então aqui nós temos a interrogativa direta, e na de cima, interrogativa indireta. Agora, já sabemos o que são relativos e o que são interrogativos. Como é a regência com estes pronomes? Muito simples. A dica é a seguinte. Sempre que aparecerem que, qual, quem, quanto, onde e cujo, não importa se eles são relativos ou se eles são interrogativos. Apareceram estes pronomes, que, qual, quem, quanto, onde, cujo? Sim. Então eu tenho de verificar o verbo que vem depois. Ou então, o nome que vem depois. Por causa da regência. Se este nome ou se este verbo solicitarem uma preposição, esta preposição exigida pelo nome ou pelo verbo, ela deve ser colocada obrigatoriamente aqui, olha, na frente do pronome relativo ou do pronome interrogativo. Obrigatoriamente. Então vejam, sempre que aparecerem que, qual, quem, quanto, onde e cujo, eu devo verificar a regência do verbo ou do nome que vem depois. Se este verbo ou se este nome solicitarem uma preposição, a preposição será colocada obrigatoriamente antes do pronome relativo ou antes do pronome interrogativo. Sempre assim. Sempre, 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 sempre. Apareceu que?
Apareceu qual, quem, quanto, onde, cujo? Sim. Não importa se eles são relativos ou se eles são interrogativos. Verificar sempre o verbo que vem depois, o nome que vem depois. Se o verbo ou o nome que vem depois pede uma preposição, esta preposição será colocada obrigatoriamente antes dos pronomes relativos ou interrogativos. Anotaram isso? Repetindo, sempre que aparecerem pronomes relativos ou interrogativos, verificar o verbo ou nome que vem depois. Se eles solicitarem preposição, esta preposição é colocada antes do pronome relativo ou do pronome interrogativo. Pronto, agora a gente já sabe como resolver as frases de cima. Vamos resolvê-las agora, então? Vamos mostrar as frases e resolvê-las. Aí estão. 30 segundos para vocês decidirem se elas estão certas ou erradas. Agora ficou muito óbvio. Vamos lá. O que as mulheres mais gostam nos homens? Apareceu aqui um pronome interrogativo. Então eu olho o verbo que vem depois. É o verbo gostar. O verbo gostar pede preposição? Sim, pede a preposição de. Quem gosta, gosta de alguém, de alguma coisa. Então eu devo colocar esse de aqui na frente. Então eu tenho que dizer do que as mulheres mais gostam, ou então de que. Lembrem-se que o do é um dos disfarces do de, não é? Do que ou de que as mulheres mais gostam nos homens. Então a frase estava errada. A de baixo. O censo quer saber de quantas estradas o Brasil precisa. Ora, ora, ora. Quantas é um pronome, não é isso? Então eu tenho que verificar o verbo que vem depois. O verbo que vem depois é o verbo precisar. Quem precisa, precisa de. A preposição de apareceu aqui, então esta frase está certa. O censo quer saber de quantas estradas o Brasil precisa. A próxima. Qual filme vocês assistiram ontem? Aparece qual, que é um pronome interrogativo. Assistiram é o nosso verbo. Quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa. O verbo assistir no sentido de ver pede a preposição a, então a preposição a deve ser colocada lá na frente. Então eu tenho que dizer a qual filme vocês assistiram ontem. Simples, não? A outra. Ela é a mulher que eu gosto. Aparece um pronome relativo. O verbo que veio depois é o verbo gostar. O verbo gostar pede a preposição de. Esse de tem que aparecer aqui, antes do pronome relativo. Então, estava errada a frase. Ela é a mulher de que eu gosto. Simples, não? Lembrem-se, sempre que aparecerem que, qual, quem, quanto, onde, cujo, eu olho o verbo, o nome que vem depois. Se eles pedirem preposição, eu coloco a preposição ali na frente. É ou não é a coisa mais simples do mundo? Claro que é. Como tudo na língua portuguesa. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, as 3 primeiras frases estão simpáticas, mas essa última, ela é a mulher de que eu gosto, eu não diria isso. Por que não? Esse que ficou estranho aí. Vejam, são vários os pronomes relativos e interrogativos, não são? Por causa dos usos. Eu posso usar o pronome que naquela frase? Posso, ela está perfeita agora que eu coloquei o de. Mas eu poderia usar outro pronome também. Então vamos lá. O pronome que e o pronome qual, eles servem para tudo dentro da gramática. Eles substituem nomes de pessoas, animais, objetos, paisagens, sensações, sentimentos, tudo pode ser trocado por que ou qual. Então, o que serve para essa frase? O quem se refere à pessoa, só a pessoa, unicamente a pessoa, exclusivamente a pessoa. O quanto, ele indica quantidade ou intensidade. Quantidade ou intensidade. Então, o quanto serve para indicar quantidade ou intensidade. O onde, lugar, apenas lugar, somente lugar. E o cujo, para indicar posse. Ele se refere a qualquer coisa, desde que esteja na expressão de posse. Então guardem isso na memória. Que e qual servem para tudo. Quem, para a pessoa.
Quanto, quantidade ou intensidade. Onde, lugar e cujo, posse. Aí vocês vão dizer, Agnaldo, a gente não tinha deixado espaço para copiar isso. Tudo bem, chegando a casa vocês passem a limpo, certo? E que tal se escreverem isso, esta tabelinha na parede da sala, para toda hora ficar olhando? Essa tabela é muito importante para nós. Vamos então reescrever esta última frase com as possibilidades dadas agora? Vamos lá, eu vou usar a parte de cima da lousa porque eu quero que vocês fiquem vendo ainda esta parte de baixo. Vejam isto. Ela é a mulher, pontinhos, eu gosto. Vamos lá. Olhando a nossa tabelinha aqui, quais pronomes podem aparecer ali naquela lacuna? Muito bem, todos acertaram. Pode aparecer o pronome que, pode aparecer o pronome qual e pode aparecer o pronome quem. Por quê? Ora, porque eles estão se referindo à mulher. Que e qual servem para tudo. E mulher é tudo. Quem serve para pessoa. E mulher é uma pessoa. Aí está. Agora, nós temos uma curiosidade. Qual curiosidade? Para o pronome qual. Vejam isto. O qual, a qual, os quais, as quais. Já viram isto, não viram? Então, esta é a curiosidade. Sempre que a palavra qual for um pronome relativo, sempre que ele for relativo, ele virá com um artigo. Sempre com um artigo. Sempre. Como relativo, hein? Como interrogativo, não. Então, qual, pronome relativo, sempre precedido de artigo. Aqui está se referindo a mulher. Mulher é feminino singular. Então, eu tenho que colocar esse a. E o que é esse a? Artigo. Aí vocês vão dizer, mas Agnaldo, na primeira parte da aula, você falou que o a só seria artigo diante de substantivo feminino concordando em número. Isso mesmo. Mas agora nós já estamos na segunda parte da aula. Então a gente pode ampliar o nosso conhecimento. O a é artigo também diante do pronome qual. Diante do pronome relativo qual, sempre haverá um artigo. O qual, a qual, os quais, as quais. Sempre. Agora, eu vejo a regência. O verbo gostar pede a preposição de, então este de tem de ser colocado aqui na frente. Aí está. Ela é a mulher de que eu gosto, ela é a mulher da qual eu gosto, ela é a mulher de quem eu gosto. Daria para usar outro pronome? Quanto? Não, porque não há ideia de quantidade. Onde? Não, porque não há ideia de lugar. Cujo? Não, porque não há ideia de posse na frase. Simples, não? Fácil. Como tudo na língua portuguesa. Vamos lá, mais uma para vocês. Aqui. Esta é a casa a qual me referi. Eu falei para a Tana Judetina que havia uma bela casa e gostaria de comprá-la, que estamos vendo aí casas para comprar. Aí ela falou, eu quero ver então. Aí eu a levei até a casa e disse, esta é a casa a qual me referi. Esta frase está certa ou esta frase está errada? E aí? Muito bem. Esse a que aparece aqui, o que ele é? Artigo. Como é que eu sei? Porque o pronome qual está se referindo à casa. Então, ele é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, ele sempre vem precedido de artigo. Está se referindo à casa? A casa é masculino, é feminino singular? Então, a qual? Se fossem casas, as quais? Se fossem apartamentos, os quais? Se fosse prédio, o qual? Agora vejam isto. O verbo que vem depois, referir-se. Quem se refere a. Esse a, preposição, tem de ser colocado aqui na frente. Ora. Esse a, então, que antecede aí
O qual, a palavra qual, ele é ao mesmo tempo preposição do verbo referir-se e artigo para o qual. O que é que deve aparecer? Crase obrigatória. Simples, não? Fácil. Como tudo na língua portuguesa. Ora, ora, ora. Cuidado com isso na prova. Aí vocês vão dizer, de novo, crase, Aguinaldo. Sim, a crase está diretamente ligada à regência. Dúvidas, problemas, questões? Não? Então, estas foram curiosidades com o qual. Temos outras curiosidades com outros pronomes. Vamos ver uma curiosidade com o pronome quem. O pronome quem também tem uma curiosidade. Vejam isto. Ela é a mulher. Pontinhos, eu confio. Pontinhos, eu me refiro. Pontinhos, eu simpatizo. Pontinhos, eu gosto. Pontinhos, eu amo. Vamos lá. Quais pronomes eu posso colocar aqui nesta lacuna? Que, qual e quem. Não é isso? Eu quero colocar o quem. Não quero colocar o pronome que nem o pronome qual. Quero colocar o pronome quem. Então vamos lá. Quem em todas elas. Agora vamos lá. Seguindo a regência. Ela é a mulher quem eu confio? Não. O verbo confiar pede a preposição em. Então ela é a mulher em quem eu confio. Na de baixo, ela é a mulher quem eu me refiro? Não. Quem se refere a quem eu me refiro. Ela é a mulher quem eu simpatizo? Não. O verbo simpatizar pede a preposição com. Com quem eu simpatizo. Cuidado, hein? Tem gente usando a preposição por. A preposição por é para o nome simpatia. Quem tem simpatia por. Agora, o verbo simpatizar pede a preposição com. Muito cuidado com isso, hein? Simpatia é um nome. Isso aqui é regência nominal. Simpatizar é um verbo. Isto aqui é regência verbal. Então, quem tem simpatia por. Quem simpatiza, simpatiza com. As regências são diferentes. Algumas pessoas pensam, são da mesma família, então usam a mesma preposição. Não. A regência nominal e a regência verbal, em 99% dos casos, são distintas. Então, simpatizar com. Certo? Vamos lá. O verbo gostar. Quem gosta, gosta de. Então, ela é mulher de quem eu gosto. Vejam isto. O verbo confiar pede a preposição em. Então, eu coloquei o em lá na frente. Referir-se pede a preposição a, eu coloquei o a lá na frente. Simpatizar pede o com, coloquei o com lá na frente. O gostar pede o de, coloquei o de lá na frente. E o verbo amar? O verbo amar pede preposição? Não. Verbo amar não pede preposição. Então eu não coloco nada lá na frente. Mas, sejam sinceros, alguém escreveria a frase deste jeito? Ela é a mulher quem eu amo? Não, ninguém escreveria. Por quê? Porque existe uma curiosidade. O pronome quem, sempre que ele for um pronome relativo, e sempre que ele funcionar como complemento dentro da frase, como complemento de um verbo, complemento de um nome, ele virá sempre com preposição. Sempre, 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 com preposição. Aí vocês vão dizer, já entendi. Vamos ver então. O verbo confiar tem a preposição em, então eu coloco o em lá na frente. O referir-se, o a, coloco o a na frente. O simpatizar, o com, coloco o com lá na frente. O gostar pede o de, coloco o de lá na frente. O amar não pede preposição. Só que o pronome quem vem sempre com preposição. E aí, o que é que eu faço? Eu uso uma preposição coringa.
Se o verbo da frase oferece preposição, eu uso a preposição que o verbo ofereceu. Agora, se o verbo não oferece preposição, eu uso a preposição a. O a é uma preposição coringa. Então, esse a é uma preposição antes do quem. E de onde veio esta preposição? Do verbo? Não. É que o pronome quem só pode ser usado com preposição. Como o verbo amar não tem preposição, eu uso uma preposição coringa, o a. Então pensem nisso. Se o verbo da frase oferece preposição, use a preposição que o verbo oferece. Se o verbo da frase não oferece preposição, use a preposição a. O pronome quem sempre virá preposicionado. Sempre, 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 sempre. E sempre quer dizer sempre. Fácil demais, não? Simples demais. Como tudo na língua portuguesa. Vamos lá, mais um exemplo. O Tribunal Superior Federal é um órgão da justiça. É a quem devemos recorrer em caso de litígio. Vamos lá, a frase não ficou muito boa, o exemplo não está muito interessante, mas ele revela o que eu quero que vocês entendam. O Tribunal Superior Federal é um órgão da justiça. É a quem devemos recorrer em caso de litígio. Isso está certo ou isso está errado? Alguns vão dizer, tá bonitinho, Aguinaldo. Você falou que não gostou muito, mas eu estou gostando. Vamos lá. O pronome quem aparece aqui. Ele está se referindo a qual termo? Ao Tribunal Superior Federal. Não é isso? Tribunal Superior Federal é uma pessoa? Não, é um órgão da justiça. É uma instituição social. Então eu não posso usar o quem. É muito comum este erro. A UNB vai colocar isso lá. O quem só serve para a pessoa. Então esta frase não existe em língua portuguesa. O Tribunal Superior Federal é um órgão de justiça. É a ele que devemos recorrer em caso de litígio. Ou então, ao qual devemos recorrer em caso de litígio. O qual serve para tudo. Então serve para o tribunal também. É a que devemos recorrer. O que serve para tudo. Agora o quem, só para a pessoa. Então não cabe aí. Simples isto. Fácil. Como tudo na língua portuguesa. Vamos ver outro pronome. Vamos lá. Uma frase bem simplória. Pontinhos, você foi Maria Chiquinha. Lembram-se disso? Claro, uma música da linda, bela, meiga, simpática, estonteante, demais, Sandy. E aquele outro carinha que cantava com ela? Como é o nome daquilo? Isso aí mesmo. Nem precisa lembrar, deixa pra lá. Vamos lá. Onde ou aonde você foi, Maria Chiquinha? Querem que eu cante para vocês lembrarem? Melhor não, melhor não. Vamos lá. Quando é que a gente usa onde e quando é que a gente usa onde? Como? Tem gente dizendo aí, com movimento, sem movimento. De onde vocês tiraram isso? Nós não falamos isso aqui no nosso curso. Nós falamos o seguinte, sempre que aparecerem que, qual, quem, quanto, onde e cujo, devemos verificar o verbo ou nome que vem depois. Se ele solicitar preposição, eu coloco essa preposição antes do pronome. Então, é isso que a gente vê aqui.
Vamos lá, qual é o verbo que vem depois do pronome? Foi. Foi é o verbo ir. Verbo ir pede preposição? Sim. O verbo ir pode usar a preposição a ou a preposição para. Qual a diferença entre usar a e para? A diferença entre ir a e ir para? No ir a, você vai e volta. E no ir para, você vai e fica. Essa é a diferença. No dia 2 de novembro de 2009, vocês foram ao cemitério ou para o cemitério? Ao cemitério. Ninguém aqui é um ser ectoplásmico. Ninguém aqui é personagem do seriado Supernatural. Vamos lá, French. Vocês pretendem ir para a Polícia Federal ou pretendem ir à Polícia Federal? Para, a gente quer ficar trabalhando lá, não é isso? Briguei com a minha cara, tá na Judetina. Ela disse, Aguinaldo, vá ao inferno ou vá para o inferno? Para, ela quer que eu fique lá. Aí eu digo para ela, luz do meu viver, vá você ao inferno, mas volte preparar o jantar. Aí ela me mata e eu vou para o céu. Vamos lá. A Maria Chiquinha aqui, foi e voltou ou foi e ficou? Foi e voltou, eu estou falando com ela, então eu uso a preposição a, que deve aparecer aqui na frente. Aonde você foi, Maria Chiquinha? Muito fácil, não? Mais uma. Pontinhos, você quer chegar, ficando aí parada, como uma estátua. Cuidado, hein? Aquele negócio de com movimento, sem movimento, é muito ruim. Usem a técnica que nós acabamos de mostrar. Onde ou aonde você quer chegar, ficando aí parada como uma estátua? Vamos lá? Vejam aqui. Quer chegar. Nós temos uma locução verbal. Sempre que nós temos dois verbos lado a lado, 2 ou 3 ou 4, não é isso? Isso é uma locução. O primeiro verbo se chama auxiliar e o último verbo se chama principal. Se houver 3 verbos, o primeiro e o segundo são auxiliares, o último é principal. Se houver 4 verbos, o primeiro, o segundo e o terceiro são auxiliares, o último é principal. Então o principal é sempre o último, sempre. E 4 é a possibilidade máxima para a língua portuguesa. Eu posso juntar 2, 3 ou até 4 verbos, não mais que isso. Agora uma pergunta difícil. Com estes nomes, auxiliar e principal, qual deles vocês acham que manda na locução? Muito bem, todos acertaram. O principal. Então, se houver uma locução, você vai rever... Nossa, volta tudo. Se houver uma locução, você vai verificar a regência do verbo principal. A gente já conhece a regência do chegar. Chegar pede a preposição a. Então, esse a vem aqui na frente. Aonde você quer chegar, ficando aí parada como uma estátua. Fácil demais. Simples demais, como tudo na língua portuguesa. Vamos ver outro pronome? Vamos lá, qual é a que falta agora? Ah, não, mais uma curiosidade ainda com o onde. Eu me lembrei, vai cair na questão número 8 do gabarito verde da prova do agente. Esta frase. Marido e mulher... Depois de alguns anos vivendo em harmonia, passam a ter ideais diferentes. Onde acontecem os divórcios, os hematomas, os crimes passionais. Brincadeira, só o divórcio.
Marido e mulher, depois de alguns anos vivendo em harmonia, passam a ter ideais diferentes, onde acontecem os divórcios. Isto está certo ou isto está errado? Muito bem, isso está errado. Agora uma pergunta bem difícil. Já sabemos que está errado. Agora eu quero saber onde está o erro. No onde? Nós não falamos que onde expressa lugar, apenas lugar, unicamente lugar, somente lugar. Isso. Aqui. Marido e mulher, depois de alguns anos vivendo em harmonia, passam a ter ideais diferentes. Onde acontecem os divórcios. Isso expressa lugar? Não. Isso pode expressar tempo. Marido e mulher, depois de alguns anos vivendo em harmonia, passam a ter ideias diferentes. Quando acontecem os divórcios. Ou então, poderia ser conclusão. Marido e mulher, depois de alguns anos vivendo em harmonia, passam a ter ideais diferentes. Por isso, acontecem os divórcios. Pergunta difícil. Por isso é junto ou por isso é separado? Muito bem, separado. Quando é que eu escrevo por isso junto? Quando eu erro. Por isso é sempre separado. Cuidado, hein? Tem muita gente usando o pronome onde para expressar tempo ou para expressar conclusão. Isso não existe. A gente já ouviu frases assim. As crianças no dia a dia pulam muito onde acontecem os acidentes. Não, não é onde, é daí, então, por isso, consequentemente, não é? Ou então, eu gosto de banhar-me pela manhã, onde acho que isso me ajuda a passar o dia bem. Ouvi esta frase outro dia. Eu gosto de me banhar pela manhã, onde eu acho que isto me ajuda a passar o dia bem. O que tem a ver o onde nesta frase? Nada, nem precisava estar ali. Ele está demais, não é? Cuidado com isso. Mais uma curiosidade com onde. Vamos lá. Até onde li, o cão vivia. Estava eu em meu lar, recostado em minha deliciosa poltrona recheada de plumas de ganso, ouvindo o meu LP da TV Colosso, brincando com a minha cadela e lendo Marley e eu. E assistindo na TV Latte Show com Luísa Mel. E aí, a Tana Judetina chega e eu estou nas primeiras páginas de Marley e eu. E ela vê que eu estou com um livro e ela diz, você está lendo Marley e eu? Eu digo, não, só estou vendo figura. Brincadeira, eu não respondi isso não. Eu digo, estou. E ela, você já chegou na parte em que o cão morre? Eu nas primeiras páginas e feliz com o nascimento ainda do Marley. E ela, você já chegou na parte em que ele morre? Eu digo, luz do meu viver, até onde li, o cão vivia. Mas eu cheguei na parte em que um marido irado mata uma esposa com um livro que fala de cão. E aí, essa frase está certa ou errada? Aí vocês vão pensar, nossa, isso não expressa lugar. Se não expressa lugar, está errado. Mas o Aguinaldo sempre faz pegadinha, então pode ser que esteja certa. Ela está certa. Por quê? Vejam, sempre que você usa esta locução, até onde, indicando limite, a frase é correta. A expressão até onde, indicando limite, é correta. Agora, cuidado. Não é a palavra onde, não é a palavra até. É a construção até onde. Se você usar o até sozinho, está errado. O onde sozinho para expressar limite, está errado. Tem que usar a expressão até onde. Então, até onde li, o cão vivia. Eu estou expressando aí o limite da leitura. Isso é correto. Outros exemplos. Até onde se sabe, o universo é infinito. Até onde estudamos, regência é fácil. Até onde ela foi, não, aí é lugar, não é? Até onde eu posso ver, o pasto é verdejante. Então, cuidado. Até onde, indicando o limite, está
corretíssimo. É a única variação do onde que não se refere a lugar. Todas as outras formas de empregar o onde sempre serão em referência a um lugar. Tá bem? Agora sim, outro pronome para nós. O último pronome lá da nossa tabelinha. O pronome qual? Vamos lá. Ela é a mulher cujo sorriso me encantou. Ela é a mulher cujo sorriso me encantou. Aí está. Ela é a mulher cujo sorriso me encantou. Nós temos duas orações aí. A primeira oração é, ela é a mulher. A segunda oração, cujo sorriso me encantou. Cujo é um pronome relativo. Ele se refere ao nome da oração anterior. Aí está. Agora o cujo tem uma particularidade. Que particularidade é esta? O pronome cujo sempre se refere ao nome da oração anterior, indicando posse em relação a um substantivo posterior. Olha que interessante. Por isso que eu digo que o cujo sempre expressa posse. Quando você usa o cujo, o que veio antes é o dono, o proprietário, e o que veio depois é a propriedade, a posse. O que veio antes é o possuidor, o que veio depois é a coisa possuída. Então aqui, quando eu digo ela é a mulher cujo sorriso me encantou, eu estou dizendo o sorriso da mulher me encantou. É essa a construção. Simples, não? Lembrem-se, o pronome cujo sempre virá com um substantivo antes e um substantivo depois. Sempre. E quando eu digo sempre, eu quero dizer sempre. Na prova de vocês, eles vão escrever uma frase assim. Ela é a mulher cuja não podemos macular. Ela é a mulher cuja não podemos macular. Está errado. Por quê? Porque depois de cujo tem de aparecer um substantivo. Não pode aparecer outra coisa. Então, ela é a mulher cuja não podemos, não é advérbio. Ou então, ela é a mulher cuja nós amamos. Cuja nós amamos, nós é um pronome. Então, não pode aparecer depois de cuja. Ela é a mulher cuja saiu correndo. Saiu é verbo, não pode aparecer depois de cujo. Depois de cujo sempre virá um substantivo. Agora, se quisermos, podemos colocar um adjetivo aqui. Mas a base ainda é o sorriso. Ela é a mulher cujo belo sorriso, cujo encantador sorriso. Mas reparem, o local deste belo é aqui. Ela é a mulher cujo sorriso belo. Só que para ficar mais emocionante, a gente põe lá na frente. Mas a base é sempre um substantivo. Sempre. Outra coisa. O pronome cujo sempre concorda com o substantivo que vem depois. Sempre. Aqui eu usei sorriso, então é cujo. Se eu tivesse colocado boca, ela é a mulher cuja boca me encantou. Olhos, ela é a mulher cujos olhos me encantaram. Se eu tivesse posto mãos, ela é a mulher cujas mãos me encantaram. Então lembrem-se, o que veio antes é o possuidor, o que veio depois é a coisa possuída é sempre um substantivo com o qual o pronome cujo concorda. Certo? Então vamos lá, mais uma frase. Comprei a casa cuja as paredes... Comprei a casa cuja as paredes são de pedra. Aí está. Comprei a casa cujas paredes são de pedra. Cabe pedra aqui. Aí está. Esta frase está certa ou esta frase está errada? Aguinaldo, pelo que você acabou de dizer,
Depois de cujo vem sempre um substantivo. E o cujo tem de concordar com este substantivo. Então aqui aparece o substantivo paredes. Então aqui tem de ser cujas. Aí está. Agora ficou certo? Não, Aguinaldo. Você falou que depois de cujo tem que haver um substantivo. No máximo um adjetivo antecedendo. Aqui você colocou um artigo antecedendo. Não existe isso. Notem aqui. O pronome cujo já não faz concordância com o que vem depois? Faz. Se ele faz concordância, é porque ele já tem um artigo embutido nele. Se ele já tem um artigo nele, eu não posso usar outro artigo depois. Então anotem aí com letras imensas que ocupem até 5 linhas do caderno de vocês. Depois de cujo, nunca haverá artigo. E nunca na nossa aula quer dizer nunca. Depois de cujo, nunca haverá artigo. Tudo bem? Vamos lá. Mais um exemplo ainda com cujo. Ela é a mãe, pontinhos, filha, me apaixonei. Eu briguei com a minha cara, tá na Judetina. Aí ela disse, vou voltar para a casa da mamãe. E voltou. Na manhã seguinte, acordo eu, arrependido de ter brigado, olhando para a pia cheia de louça. Brincadeira. E aí eu falo, vou pedir perdão a ela. Aí vou à casa da minha sogra. Só que assim, ela é o que minha? Sogra. Tá na Judetina, tá lá. Você acha que eu vou chegar e tocar a campainha? Claro que não. Ninguém chega na caverna do monstro e chama, monstro! Então, não toquei a campainha. Fiquei sentado no banco da pracinha esperando que ela saísse. E aí, espero, e nada. Acabo adormecendo. Vem um guarda, me chacoalha e diz, acorda, vagabundo. Aí eu digo, seu guarda, eu não sou vagabundo. Eu dormi na praça esperando a minha amada sair por aquele portão. E aí, quando eu aponto quem vem saindo, a sogra. Aí o guarda olha e diz, filho, dorme de novo. Digo, não, seu guarda, não é ela, não. Ela é a mãe, pontinhos, filha, me apaixonei. Aí o guarda diz, ah, bom. Só para contextualizar o exemplo. E aí, o que é que vocês dirão aqui? Enquanto vocês pensam, mais uma. Ela é a mãe, pontinhos, filhas, eu simpatizo. Ela é a mãe, pontinhos, filhos, eu lutei. Ela é a mãe, pontinhos, filho, quebrou o vaso chinês da dinastia Ming. E ainda falou, ai mãe, estava velho mesmo. Aí está. Vamos lá? Na primeira lacuna nós vamos colocar cuja. Por quê? Ora, porque é filha, cuja filha. Ah, mas o pronome cujo é um pronome relativo, não é? Então ele está sujeito à regência do que vem depois. O que vem depois é o verbo apaixonar-se. Quem se apaixona por alguém. Então, ela é a mãe por cuja filha me apaixonei. Olha que legal. Aqui, no segundo, eu vou colocar cujas, combinando com filhas. E o verbo simpatizar. Quem simpatiza, simpatiza com. Então, com cujas filhas. O verbo lutar aparece aqui, e aqui aparece filhos. Eu tenho que dizer cujos, combinando com filhos. E o verbo lutar, pede preposição? O verbo lutar admite 4 preposições diferentes, de acordo com o sentido. Eu lutei com José, eu sou amigo dele. Eu lutei contra José, eu sou inimigo dele. Eu lutei para José, eu fui contratado por ele. Eu lutei por José, ele era o meu objetivo. Então aí está. Lutar com expressa amizade, harmonia. Lutar contra expressa oposição. Lutar para expressa finalidade e lutar por objetivo. Ah, vocês assistiram Troia. Está passando na TNT uma vez a cada 2 horas. Vamos lá. Aquiles é meu amigo. Eu lutei com Aquiles. Lutamos contra Heitor. Lutamos para Menelau. Lutamos por Helena.
Então, podem colocar qualquer uma que vocês queiram ali. Eu quero colocar o contra. Aí está. Ela e a mãe, contra cujos filhos eu lutei, com cujos filhos eu lutei, para cujos filhos eu lutei, por cujos filhos eu lutei. Na de baixo, eu tenho de colocar cujo, combinando com filho. O filho quebrou o vaso chinês. Precisa de preposição? Não. Precisa de um super bonder e um chinelo, não é? Então, não coloco nada lá na frente. Ela é a mãe cujo filho quebrou o vaso chinês. Simples, não? Eu falei para vocês que o cujo indica posse. Não falei? Falei. Então, comprei a casa cujas paredes são de pedra. Comprei a casa. Essa é uma oração. As paredes da casa são de pedra. A mesma coisa aqui. Ela e a mãe cujo filho quebrou o vaso chinês. Se eu separar em duas, a primeira será ela e a mãe. Como fica a segunda? O filho da mãe quebrou o vaso chinês. Literalmente, o filho da mãe. Aqui, ela e a mãe por cuja filha me apaixonei. Eu me apaixonei pela filha da mãe. E aí por diante. Simples isto, fácil, como tudo na língua portuguesa. Estes são os nossos pronomes relativos, os nossos pronomes interrogativos. É muito importante para a nossa prova perceber a regência com estes pronomes, tá certo? E treinar, 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 treinar. O que, qual, quem, quanto, onde e cujo. Com o quanto a gente não tem curiosidades, aquela frase que eu coloquei aí resolve todos os nossos problemas. Agora, a gente tem de prestar atenção ao qual, que ele vem com artigo e pode até ter crase antes dele, com o quem, que vem sempre com preposição, o onde, que só se refere a lugar, ou na expressão até onde, que indica limite, o pronome cujo, que sempre concorda com o que vem depois, e o que vem depois é sempre um substantivo, não pode ser outra coisa. Então, muita atenção a tudo isso, tá bem? Agora, a UNB está fazendo ainda uma outra pegadinha com estes pronomes. Qual pegadinha? Vamos ver agora para que não caiamos nela no dia da prova. Vamos nos repetir um pouco. Frases que vocês já viram aqui. Ele, ela é a mulher de que eu gosto. Já vimos esta frase. Então vamos lá. Vocês vão dizendo e eu vou anotando, tá bem? Ela é a mulher de que eu gosto. Esse que se refere a quem? A mulher. Se ele se refere à mulher, o que é que ele é? Um pronome relativo. Por quê? Porque ele está se referindo a um nome da oração anterior. São duas orações. Ela e a mulher. Eu gosto da mulher. Para evitar a redundância, para evitar a repetição, ela e a mulher de que eu gosto. Poderia ser de quem, poderia ser da qual, mas eu quero escrever de que. O verbo gostar que vem depois, pede preposição? Pede. Então vamos lá, uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, respondam com educação, hein? Onde eu coloco esse de? Muito bem! Antes do pronome relativo. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, a gente já escreveu isso. Eu sei. Lembram que isso é um pronome relativo? Sim. Agora vamos lá, a novidade. Eu tenho medo de que ela volte. Aguinaldo, que novidade, você já escreveu isso também. Então tá, vamos analisar esta. Este que é um pronome relativo? Não. Para ser pronome relativo, ele precisa substituir o nome da oração anterior. Ela é a mulher, separa, eu gosto da mulher. Será que aqui ficaria a mesma coisa? Será que este que se refere a medo? Eu tenho medo, ela volte de medo. Não, não dá. Então esse que não é um pronome relativo. Vamos lembrar o comecinho da aula. Se eu parasse aqui, eu tenho medo. Há sentido completo? Não. Vocês perguntariam, medo de quê? Ah, olha só. O nome medo não tem sentido completo. Então, isso tudo aqui está completando o sentido do nome medo. Isso tudo aqui é o que vamos chamar, então, de complemento nominal.
Ora, 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 ora. A oração inteira é um complemento nominal? Isto mesmo, a oração inteira é um complemento nominal. Sempre que o que introduz um complemento, ele é chamado de conjunção integrante. Por que integrante? Porque ele integra. E quando integra, o que é que ele faz? Torna integral. E integral o que é? Inteiro. Esta frase não estava inteira. Eu tenho medo. Medo de quê? De que ela volte. Então esse que introduz um complemento para medo. Ele é uma conjunção integrante. Vejam outra. Eu gosto de que ela me ajude. Aí está. Estou eu em minha casa fazendo um bolo. E a minha filhinha Radegondes, de 5 aninhos, me ajudando, espalhando farinha pela casa. E a Tana Judetina, olha a sujeira, tira essa menina daí. Eu digo, eu gosto de que ela me ajude. Vejam só. Esse que é um pronome relativo ou esse que é uma conjunção integrante? Ele está se referindo ao nome da oração anterior? Não. O que é que ele está fazendo? Vamos ver. Eu gosto tem sentido completo? Não. Então o verbo gostar pede um complemento. Aqui está o complemento. De que ela me ajude. Ah, está completando o sentido de um verbo. Então é um objeto. Tem preposição, não tem? Objeto indireto. Esse que, então, é uma conjunção integrante. Viram como é simples? Como é fácil? É muito fácil identificar o pronome relativo e a conjunção integrante. O que faz o pronome relativo? Ele substitui um nome para evitar a repetição. Ela é a mulher, eu gosto da mulher. Ela é a mulher de que eu gosto. E a conjunção integrante? A conjunção integrante introduz um complemento para a frase anterior. Eu tenho medo, eu gosto. Eu tenho medo de quê? Eu gosto de quê? Então, eu preciso de um complemento. O complemento é introduzido pela conjunção integrante. Outra dica. O pronome relativo que pode ser trocado por qual. Lembram-se que e qual servem para tudo? Então, aí está. Ela é a mulher de que eu gosto. Eu posso dizer, ela é a mulher da qual eu gosto. Ah, se eu pude trocar por qual é pronome relativo. Esses dois aqui, eu posso trocar por qual? Eu tenho medo de qual ela volte. Não. Eu gosto de qual ela me ajude? Não. Então essa é uma dica supimpa. O que pode ser trocado por qual? Sim. Então ele é pronome relativo. O que pode ser trocado por qual? Não. Então ele é conjunção. Agora, o que eu quero de vocês é o seguinte. Notem que aqui o verbo gostar pede a preposição de e eu coloquei a preposição de aqui, antes do pronome relativo. Aqui também aparece a preposição de. Aqui também aparece a preposição de. Mas de onde veio esse de? De onde veio esse de? Ora, o nome medo pede a preposição de. E aí eu coloquei essa preposição aqui. O verbo gostar pede a preposição de. Então eu coloquei essa preposição aqui. Isso é importante para nós agora. Agora que a gente já sabe o que é um pronome relativo e o que é uma conjunção integrante, a gente já entende melhor a regência. Sempre que aparece um pronome relativo, eu tenho que olhar a regência do que vem depois. Sempre que aparece um que, conjunção integrante, eu tenho que olhar a regência do que veio antes. Anotem isso. Com pronome relativo, a regência do que vem depois. Com conjunção integrante, a regência do que vem antes. Até rimou, hein? Conjunção integrante, regência do que vem antes. Assim a gente não fica perdido. Antes a gente olhava para a frase, ficava olhando para a frase, olhando para a frase, e a frase olhando para a gente não sabia o que fazer. Agora a gente já sabe para que lado olhar. Encontrei um pronome relativo, olha a regência do que vem depois. Encontrei uma conjunção integrante, olha a regência do que veio antes. Dúvidas até aqui? Não? Eu vou colocar mais uma frase e eu quero que vocês comparem as 4, tá certo? Vamos lá. Eu gosto que ela me ajude. Aí estão. Eu gosto que ela me ajude.
Aguinaldo, é a frase idêntica à anterior. É sim. Vejam só. São duas orações, não é isso? O verbo gostar pede um complemento. Que ela me ajude, então, é o objeto indireto deste verbo. Esse que é uma conjunção integrante. E o verbo gostar pede a preposição de. Cadê a preposição de? Não está. Esta frase está certa ou errada? Está certa. Todas as frases aqui estão certas. Aguinaldo, mas se o verbo gostar pede a preposição de, por que você não a colocou? É essa a grande curiosidade. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, a curiosidade não era a regência? São várias grandes curiosidades. A dica é a seguinte. Se houver um pronome relativo, a regência é do que vem depois. Se o que vier depois pedir preposição, a preposição vai lá na frente. Obrigatoriamente. Agora vejam. Se o que for uma conjunção integrante, ele está sujeito à regência do que veio antes. Certo? Aí surge uma outra curiosidade. Se o que veio antes é um nome, a preposição é obrigatória, porque na regência nominal sempre haverá preposição. Sempre, 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 sempre. Não existe regência nominal de outro jeito. Então, se o nome pede preposição, ela é obrigatória. Agora, vejam isto. Se você tem uma conjunção integrante ligada a um verbo que peça preposição, a preposição se torna facultativa. Então, cuidado com isso. Você tem uma conjunção integrante, mais conjunção integrante. Aí está. Mais um nome. Não, vamos trocar. Vamos colocar diferente. Você tem um nome mais uma conjunção integrante. Preposição obrigatória. Aí está. Você tem um verbo mais uma conjunção integrante. Preposição facultativa. Aí está. Simples, não? E pronome relativo? Não importa se é nome ou verbo. Pronome relativo tem preposição obrigatória. Não importa se é nome ou se é verbo, no pronome relativo a preposição é obrigatória. Então, recapitulando. O que pode ser pronome relativo ou o que pode ser conjunção integrante? Se ele for pronome relativo, eu olho a regência do que vem depois e a preposição é obrigatória. Se ele for conjunção integrante, eu olho a regência do que veio antes. Se antes for um nome, preposição obrigatória. Se antes for um verbo, preposição facultativa. Não é muito fácil, gente? Não é muito simples? E pensar que isto vai cair na prova. Cuidado, hein? A maioria das gramáticas não traz este comentário. A gente encontra lá conjunção integrante, pronome relativo, isso, aquilo, mas esquecem de comentar isso. Então, se você for emprestar o seu caderno para um amigo concorrente à mesma vaga que você, arranque esta página. Vamos lá, todos já anotaram isso aí? Eu vou colocar mais exemplos para fixar este conceito. 30 segundos para terminarem de anotar. Pronto? Então vamos lá. Eu vou colocar algumas frases e vocês vão dizer se elas estão certas, se elas estão erradas, se são pronomes relativos ou se são conjunções integrantes, se a preposição é facultativa ou a preposição é obrigatória e tantas outras. Vejam só. Tenho certeza de que ela virá.
Estou certo de que ela virá. Creio em que ela virá. Acredito que ela virá. Creio em sua vinda. Creio em sua vinda. Parece frase da igreja, não é? Vamos lá. Tenho certeza de que ela virá. Esse aqui é pronome relativo, esse aqui é conjunção integrante. Estou certo de que ela virá. Creio em que ela virá. Acredito que ela virá. Creio em sua vinda. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, essa última não tem conjunção integrante nem pronome relativo. Tá aí só para ocupar espaço na lousa. 30 segundos para vocês pensarem. Todas estão certas, todas estão erradas, só a primeira, só a segunda, só a terceira, ou sei lá. Vamos ver. Em todas as frases em que o que aparece, ele é conjunção integrante. Eu não usei nenhum pronome relativo. Como é que eu sei? Tenho certeza. Há sentido completo? Não. Estou certo. Há sentido completo? Não. Creio. Há sentido completo? Não. Acredito. Há sentido completo? Não. Então, todas estas estão completando o sentido de algo da oração anterior. Então, todas elas trazem o quê? Conjunção integrante. Todas. Agora vejam, esse daqui está ligado a qual palavra da oração anterior? Tenho de que ela virá ou certeza de que ela virá? Certeza. Certeza é um nome. Então esta preposição é obrigatória. Eu não posso tirá-la. Nunca, jamais, em hipótese alguma. Na de baixo, estou certo de que ela virá. Estou de que ela virá ou certo de que ela virá? Certo. Certo é um nome. Então esse de é obrigatório. Eu não posso tirar. Vejam a de baixo. Creio em que ela virá. Creio é um verbo. Estou completando o sentido de um verbo. Esta preposição é do verbo crer. Mas como é verbo, o que é que eu posso fazer? Eu posso tirar a preposição e posso dizer creio que ela virá. Notem, as duas são corretas. Eu posso, então, tirar a preposição, sem problema algum. Creio que ela virá, creio em que ela virá. A mesma coisa na de baixo. Acredito que ela virá. Acredito é o verbo. Mas o verbo acreditar não pede a preposição em? Pede. Mas vejam, temos uma conjunção integrante, não temos? Se temos uma conjunção integrante, eu posso tirar a preposição, ou colocá-la. Então eu também poderia dizer, acredito em que ela virá. Aí está. É um verbo? É. Então eu posso ou não colocar a preposição. Fica a critério de quem escreve. E essa aqui? Creio em sua vinda. Não tem pronome relativo. Esse em sua vinda é o objeto indireto do verbo crer. E por que eu coloquei esse exemplo? Simples. Eu posso tirar essa preposição? Não, ela é obrigatória. Mas, Aguinaldo, você não falou que se está ligado a um verbo, eu posso colocar ou não? Essa é outra pegadinha. A preposição só se torna facultativa quando o complemento vem introduzido por conjunção integrante. Aqui eu tenho conjunção integrante? Não. Então a preposição é obrigatória. Aqui eu tenho conjunção integrante? Tenho. Então a preposição é facultativa. Lembrem-se sempre disso. Quando a preposição é facultativa? Quando o complemento vem introduzido por uma conjunção integrante. Se não for introduzido por conjunção integrante, a preposição é obrigatória. Acredito em você. Não dá para tirar esse em. Agora, que ela virá. Acredito em que ela virá ou acredito que ela virá. Creio na sua honestidade. Não dá para tirar o em. Creio na sua honestidade. Agora, creio em que você seja honesto ou creio que você seja honesto. Cuidado então, hein? Recapitulando. Que, conjunção integrante,
Sim, regência do que veio antes. Se for nome, preposição é obrigatória. Se for verbo, preposição facultativa. Mas sempre com conjunção integrante. Que pronome relativo, regência do que vem depois, e a preposição é sempre obrigatória. Simples isto, fácil, como tudo na língua portuguesa. Com esses comentários, então, nós encerramos aí todos os fatos gramaticais importantíssimos com os pronomes relativos, com os pronomes interrogativos e com a conjunção integrante. Guardem tudo isso na memória, tá certo? Se vocês forem procurar, e eu sei que vocês vão procurar isso numa gramática, porque vocês querem ampliar os conhecimentos de vocês, aqui eu condensei todos estes assuntos numa aula só. Mas lá na gramática vocês vão encontrar um pouco em cada parte da gramática. Vocês vão encontrar pronome relativo e pronome interrogativo lá no capítulo morfologia, na parte de pronomes. A conjunção integrante vocês encontram às vezes no capítulo conjunção da morfologia, outras vezes no capítulo oração subordinada substantiva, lá dentro da sintaxe. Então o que eu fiz foi passear por várias partes da gramática para que a gente pudesse ter uma visão ampla e mais direcionada a respeito da nossa língua portuguesa. Tá bem? Vamos lá, vamos continuar falando do mesmo tema, regência, mas vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu falei para vocês até agora que a gente tem objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial, não falei? Temos tudo isso. Mas nós não falamos ainda do sujeito. Vamos falar um pouquinho do sujeito? Que sujeito? Ora, a gente sabe que o sujeito é o praticante da ação verbal. Ah, Aguinaldo, se ele é praticante da ação verbal, o sujeito está sujeito à regência? Não. É essa a grande curiosidade. Sujeito e regência são coisas que não se misturam. O sujeito pratica a ação verbal, o sujeito é aquele a respeito do qual eu transmito uma informação, não é isso? Então não tem nada a ver com o complemento verbal. O verbo está dentro do predicado. São os dois termos essenciais da frase em língua portuguesa. Sujeito e predicado. Então, o que é sujeito não é predicado. O que é predicado não é sujeito. Por isso, eu não posso aplicar ao sujeito as questões regenciais. Não podemos fazer isso. Então, vamos verificar frases que muita gente confunde e que não deveria. Sujeito e regência. Vejam isto. Eu vou colocar uma frase muito comum no dia a dia, que todo mundo já ouviu, e nós vamos analisá-la. Vejam esta. Chegou a hora da onça beber água. Todo mundo já ouviu isso. Chegou a hora da onça beber água, do hipopótamo beber água, chegou a hora da girafa beber água. O zoológico inteiro vai beber água. Então vamos lá. Esta frase está errada, errada, errada ou errada? Muito bem, ela está errada. Vejam aqui. Nós temos o verbo beber. Beber é um verbo. Quem é que vai praticar a ação de beber? Qual é o sujeito de beber? Na frase, chegou a hora da onça beber água, quem é que vai beber água? A onça. Vocês repararam o que vocês disseram? Vocês disseram a onça. Eu ouvi, todo mundo ouviu. E vocês acertaram. A onça é o sujeito do verbo beber. Mas notem, esse a artigo, que é o sujeito do verbo beber, está grudado à preposição de, da onça. Então, se o a onça é o sujeito e o de está grudado ao a, então o de passa a fazer parte do sujeito. Isso é que está errado. Anotem aí com letras gigantes que ocupem até 5 linhas do caderno de vocês. Em língua portuguesa, não existe sujeito preposicionado. Nunca, em hipótese alguma, jamais, em língua portuguesa, não existe sujeito preposicionado. Então, eu tenho de separar a preposição do sujeito. Vejam. Chegou a hora de a onça beber água. Agora a frase está correta. De novo, aqui está o verbo. Quem é que vai beber água?
A onça. A onça é o sujeito. Ora, ora, ora. Vejam que o de ficou fora do sujeito. Agora a frase está correta. Muito legal isso. No dia a dia, a gente não se preocupa com isso, mas na prova devemos nos preocupar muito com isso. Em língua portuguesa, não existe sujeito preposicionado. Vejam outra. É a vez dele cantar. É a vez dele cantar? Não, está errado. Por quê? Quem é que vai cantar? Ele vai cantar. Se ele é que canta, ele é o sujeito de cantar, eu não posso ter esse de. Então eu tenho que dizer, é a vez de ele cantar. Aí vocês vão dizer, mas é sempre assim, Aguinaldo? Sempre que for sujeito. Sempre que for sujeito. Vejam, é a vez dele. O ele aqui é sujeito de alguma coisa? Não. Se o ele não é sujeito de nada, então eu não separo. É a vez dele. Certo? Se eu digo, chegou a hora da onça. Chegou a hora da onça. Onça aqui é sujeito de alguma coisa? Não. Então está certinho. Eu só separo quando for sujeito. Se não for sujeito, eu grudo tudo. Se for sujeito, eu separo da preposição. Vamos lá colocar mais exemplos? Vejam isto. Eu pensei na menina. Eu pensei na menina. Menina aqui é sujeito de alguma coisa? Não. Menina é o complemento do verbo pensar. Então, isto está certinho. Pensei em a menina, pensei na menina. Se eu separar aqui, eu erro. Agora vejam esta. Eu pensei na menina preparar o jantar. Vejam só. Eu pensei na menina preparar o jantar. Estou eu em casa, a Tana Judetina chega e ela, Aguinaldo, você ainda não fez o jantar? E eu digo, não, eu estava esperando nossa filhinha Radegontes fazê-lo. Aí ela, como? Eu pensei na menina preparar o jantar, e não em mim preparando o jantar. Isso está errado, 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 errado ou errado? Errado. Por quê? Agora, menina é sujeito de preparar. Quem é que vai preparar o jantar? A menina. Então, olha só. Eu pensei em a menina preparar o jantar. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, tem gente que fale assim realmente? Tem quem fale assim. E todas as pessoas que falam assim, trabalham na UNB e preparam prova para a gente e escrivão. Aí está. A gente devia fazer isso no dia a dia, mas a gente não faz, né? Mais uma. Apesar da chuva forte, eles foram ao cinema. Eu quero que vocês digam se a frase está certa ou errada. Mais uma. Apesar de a chuva cair forte, eles foram ao cinema. Aí está. São muito parecidas, mas parecidas não quer dizer idênticas. As duas estão certas, só a primeira está certa, só a segunda está certa, ou sei lá. Quantos verbos nós temos na primeira? Apesar da chuva forte, eles foram ao cinema. Só o foram. Qual é o sujeito de foram? Eles. Chuva é sujeito de alguma coisa? Não. Então eu deixo tudo grudado. A frase está certa. Agora vejam a de baixo. Eu tenho aqui cair e tenho foram. Eles é o sujeito de foram. Certo? E qual é o sujeito de cair? A chuva.
A chuva é o sujeito de cair. Então, está separado? Está certinho. A de cima, se eu separo, eu erro. Apesar de a chuva forte. Isso não existe. Aqui, a de baixo, se eu grudar, eu erro. Então, pensem nisso. É sujeito de algum verbo? Sim. Separo da preposição. É sujeito de algum verbo? Não. Grudo com a preposição. Simples isto. Fácil. Como tudo na língua portuguesa. Aí estão. Esses fatos, sim, todos são muito importantes para a nossa aula, tá certo? Ainda haverá muitos outros fatos importantes, mas vocês precisam treinar e treinar, tá certo? Nós vamos encerrar aqui os nossos comentários de hoje, recomendando que vocês façam as lições de regência. Nós ainda não terminamos a regência verbal. Na próxima aula, nós vamos começar falando dos pronomes oblíquos. Eu vou até pedir que o Rodrigo anote no nosso relatório, começar a próxima aula falando de pronomes oblíquos. E aí, a gente vai concluir depois dos pronomes oblíquos, tá certo? Mas vocês já podem fazer muitos exercícios da nossa apostila, tá ok? Por hoje é só. Tenham um bom dia, divirtam-se, sonhem com a língua portuguesa. Ver-nos-emos em breve. Até lá.